Nesse último bloco, nós temos perguntas que foram feitas pelos outros candidatos. Na verdade, aqui deveria ter mais uma, algum deles deixou de fazer, mas aqui tem uma pergunta feita por outro candidato para a senhora, candidata ao Senado, Rose de Freitas. A senhora poderia escolher uma dessas aqui? A gente vê quem é que fez a pergunta e qual é a pergunta, né? Vou abrir aqui o envelope, aqui dentro tem um outro envelope, que ela foi lacrado, né? A pergunta para a Rose de Freitas, vamos ver se tem o nome do candidato que fez. O ideal é que tivesse. Vamos lá, essa pergunta aqui. Bom, ela não está identificada, eu vi ela por recebido assim. Isso foi feito por um outro candidato. Quais os principais projetos que a senhora apresentou esse ano em favor do Espírito Santo na Câmara dos Deputados? É a pergunta que foi feita para a senhora. A primeira coisa que eu queria esclarecer, porque na sua fala, que é muito importante, esclarecedora para o eleitor, é que a eleição do Senado, ela se dá em 2 tempos, né? Os 3 senadores são eleitos 4 anos, daqui a 4 anos terão a oportunidade de disputar 2 vagas. Essa é apenas uma vaga. É muito importante que muitas vezes eu sou abordada, as pessoas perguntam assim, mas a senhora vai entrar no lugar de quem? Do Ricardo ou do Magno? Não, nós vamos para o lugar, se eleita formos, de Ana Rita, que foi suplente do Casagrande. E até hoje as mulheres têm sido suplentes de todas as chapas, né? É a primeira vez que uma mulher se candidata ao Senado Federal no Estado do Espírito Santo. Olha, eu fui relatora, eu queria dizer, sobre os projetos, tem um da custódia de presos, que há uma irregularidade muito grande, inclusive ela está dentro do Código Penal, mas também em outras leis que alcançam essa questão do sistema prisional, seja ele de curto tempo ou de longo tempo, que é a custódia de presos, em que obriga que alguém detido passe por uma delegacia e, no máximo, em 72 horas, se diga, faça o flagrante, lave a ata do delito e o conduza para o processo que ele deve ser conduzido, ou para penitenciária ou para soltura, mas que não faça mais com a vida das pessoas o que está sendo feito na televisão. Pega-se alguém, leva para a delegacia, ela desaparece. Ou ela desaparece, ou ela fica ali abandonada até que alguém se interesse e vá defendê-la. A outra questão, que foi a questão do estupro. Eu já aumentei essa lei para 8 anos, foi deliberada, no governo de Fernando Henrique, inclusive, que eram 4 anos a penalidade, passou para 8 agora, para 12 anos. A outra lei diz respeito à questão do câncer de mama. Sabem, a Carmen Zanotto, inclusive, foi uma das autoras comigo. O processo do câncer de mama, a pessoa tem que ficar numa longa espera, numa fila, para ela conseguir tratar. Agora ela tem no máximo 60 dias, a partir do protocolo, para que essa pessoa possa ser atendida na rede pública em qualquer lugar. Fora disso, tem mais ainda que a questão do saneamento básico, né? O saneamento básico não poderá receber recursos de qualquer natureza, qualquer prefeito desse país que não tiver contemplando para e passo, programaticamente, planejadamente, a estrutura da rede de esgoto que tanto traz danos à saúde pública. Pois bem, nesse último bloco nós temos também as perguntas dos convidados e vamos começar pelo editor-chefe do Século Diário, que faz a pergunta, o Zé Rabelo faz a pergunta para a deputada Rose de Freitas, candidata ao Senado. Candidata, a senhora afirmou, inclusive recentemente, que é a favor da redução da maioridade penal. Nós estamos no estado que é o 2º mais violento do país em homicídios, né? A 2ª maior taxa de homicídio do país, sendo que boa parte dessas pessoas que perdem suas vidas, né, para a violência é formada de jovens com idade entre 15 e 25 anos, que são normalmente os principais autores, são a maioria dos autores e das vítimas da violência. O que a redução da maioridade penal vai minimizar esse problema? A senhora acredita que reduzindo a maioridade penal a gente vai diminuir a violência? A senhora acha que esse é o caminho? Olha só, eu não acredito que seja o caminho, não. Mas hoje é um caminho. Nós temos o Estatuto do Menor e do Adolescente que, infelizmente, ele deu uma brecha para que todos os marginais do Brasil inteiro colocassem as suas mãos em cima dos menores.
dada a impunidade que ele tem, ele não pode ser preso nem flagrante. Então, o que fez o setor do crime organizado? Ele recrutou a mão de obra do menor. Mas, paralelamente a isso, o menor pode escolher o presidente da República. Facultativamente, ele pode ir lá votar e dizer: eu quero que a Marina, ou que o Aécio, ou a Dilma seja presidente da República. Então, nós damos a ele o direito de votar e escolher o presidente da República e não damos nenhuma responsabilidade civil. E colocamos todos esses menores a abrigo do Estatuto na mão dos marginais. Então, você está dizendo que o Estatuto não vale nada? Não, estou dizendo que o Estatuto não que vale nada. Coloca no Estatuto eu como disse se não que houve uma nenhuma... falha no Estatuto. E essa falha praticamente deu essa liberdade de que esses crimes que são cometidos toda hora ficassem mais ao alcance do menor, que fica sem nenhuma punição. Não estou dizendo. Aliás, sou a favor do Estatuto corrigido. E é o que nós estamos tentando fazer e não conseguimos. No Congresso Nacional, quando se fala em mexer no Estatuto do menor, ninguém admite. Então, a maioridade acho que a redução... Desculpa te interromper, só para entender. Então, a senhora é a favor da redução, mas com ressalvas, é isso? A senhora está dizendo... Não sou a favor com ressalvas. Eu sou a favor... Se o Estatuto funcionasse, eu sou a favor da redução, né? Eu sou a favor da redução, para que essa mesma responsabilidade que se tem facultativamente ao voto seja extensiva às penalidades dos crimes que são cometidos em grande número pelos menores. E para quê? Você sabe que o resultado dessa criminalidade toda vem da falta de políticas públicas, da falta de escolas. Ninguém precisa repetir isso. Mas eu não posso ir lá prender o presidente Dilma, ou ter ido lá prender o Fernando Henrique. Não posso prender o governador do estado, eu tenho que trazer os recursos e dou a minha parte desse processo. Acho que a redução hoje desperta uma nova discussão no país a respeito da impunidade e dos erros que o Estatuto do Menor cometeu. Mas só para fechar, mas se reduzir, como a senhora está falando, que o crime organizado está aliciando os jovens de 16 anos, o que pode acontecer também é eles passarem a aliciar os jovens de 14, de 13, de 12, como já está acontecendo. De 10, de 9, aí vai reduzir para 10 anos? Não, pode... Quer que eu te diga? Pode reduzir a maioridade penal ao que for necessário fazer. O que o Brasil precisa é de correção de rumos. Agora, nesse momento, está demais. Pois bem, a outra pergunta agora, para fechar o programa, antes das considerações finais, com o Wilker Carvalho, que é do Portal 27. Portal 27 você acessa no www.portal27, número 27.com.br. Também vai estar repercutindo a entrevista feita aqui hoje com a candidata ao Senado, Rose Freitas, que é candidata pelo PMDB. Wilker. Candidata, a senhora falou aí que o Paulo Artung é o melhor governador, o melhor candidato para o Estado. O seu candidato namorou com o PT para trazer para a sua coligação, não trouxe. Flerta, como disse o colega, com o outro candidato, seu adversário ao Senado, João Coser. Trouxe o PSDB. Ele é PMDB, deveria apoiar a Dilma. Vai apoiar o Aécio. A senhora, politicamente, vai ficar com quem para a presidência da República e por quê? Eu quero esclarecer o seguinte: quando você faz uma aliança política, e como é o caso do candidato a governador Paulo Artung, ele fez uma aliança com o PSDB, colocou um vice. Nós fomos à Convenção Nacional, como PMDBistas que somos, e dissemos que não queríamos sustentar mais uma aliança com o governo da Dilma. Certo. Tá? A não ser, e entramos numa convenção longa, de várias etapas, a não ser que ela apresentasse, o que também foi proposta do presidente Lula, que ela apresentasse ao país um projeto de planejamento para o Brasil. Não só das políticas sociais, mas a política de desenvolvimento, uma inflação que está crescendo, a insegurança toda que está tomando o país, a fuga de capitais. Tudo isso todos os brasileiros que produzem sabem, ou seja, ele é assalariado, ele tem notícia disso, ou seja, o empreendedor. Então, eu quero dizer o seguinte: quando nós fomos à convenção, nós estivemos diante de Michel Temer, presidente nacional, e dissemos: não queremos acompanhar esta posição. Então, aqui não houve... Que flertar não é namorar, né? Vamos ser sinceros. Você flerta, mas pode não namorar. Ele flertou com o PT, mas sempre claro que não queria
que essa aliança sistematizasse ou colocasse de forma compulsória a decisão a favor da eleição da Dilma, que essa não é a nossa posição. Eu gostaria muito, como mulher, e que sonhei tanto ver uma presidente, uma mulher, uma presidenta da República, eu gostaria muito de uma correção de rumo, para que a gente pudesse dizer hoje que nós estaríamos apoiando a reeleição dela. Mas o Brasil está muito inseguro e nós somos muito distantes daquele caminho que nós vimos lá atrás, inclusive no governo Lula, um caminho que estava o Brasil planejado para crescer mais ainda e não se apequinar num PIB de 1%, colocar uma inflação de 7%, 8%, que hoje é maior ainda. Portanto, e eu tenho que testemunhar isso, que é absolutamente verdadeiro, quando houve a reunião com o vice-presidente Michel Temer, nós fomos à convenção e colocamos essa posição. E aqui se desdobrou exatamente dentro da ótica da posição que queria o Paulo Artung para ser candidato e dos demais companheiros que o acompanham nessa caminhada. A senhora fica com a Aécio, então? Eu votarei em Aécio. Eu quero dizer uma coisa, se me permite. Eu ia votar em Eduardo Campos. Pois bem. Ok. Tempo esgotado para essa pergunta e agora também tempo esgotado do programa. Nós temos 3 minutos para a senhora poder se despedir e fazer as considerações finais. Desde já agradeço a presença da senhora aqui, Rosa de Freitas, candidata ao Senado, e o espaço para que a senhora possa finalizar e conversar com o telespectador da TV Guarapari, eleitor da nossa cidade, uma cidade que tem 80 mil votos válidos na urna, aproximadamente, nessa eleição. E 52% delas são de mulheres. Portanto, eu queria agradecer a oportunidade, a participação. Eu tive aqui, foi uma participação voluntária e me agradou muito estar no programa, um debate franco, a metodologia do programa eu quero elogiar publicamente. E dizer o seguinte, minha mãe tem uma genialidade nas suas posições, no seu ensinamento, e ela diz, é incrível a força que as coisas costumam ter quando elas precisam acontecer. Precisava que houvesse essa pressão, precisava que houvesse essa decisão para que eu colocasse o nome à disposição do Estado do Espírito Santo. Não quero ser senadora para ter mais um cargo público, ao contrário, eu quero a certeza da disputa e vou para a rua com muita determinação. Estamos disputando o voto, não é só para colocar a mulher no Senado Federal, é para fazer valer o voto do Senado Federal a favor das políticas do Espírito Santo. Eu citei o caso do aeroporto, posso citar o caso do porto, das estradas, da dificuldade, da morosidade. Então, essa questão do posicionamento, de você poder chegar lá e representar seu Estado em todas as horas, em todos os momentos, dentro de uma casa que fala diretamente do Estado, é muito importante. Portanto, eu estou muito convicta de que nós precisamos melhorar bastante o conceito de como se fazer política, mas até onde eu tenho caminhado, até esse momento que aqui estou, eu quero dizer que procurei cumprir na minha atividade parlamentar, não como legisladora apenas, que não tenho apenas esses projetos que citei, são vários, inúmeros projetos. Eu quero dizer que eu me sinto assim no dever de caminhar nessa direção, exatamente porque eu acho que está faltando isso ao Espírito Santo. Eu sinto assim no fundo do meu coração que falta determinação de que nosso Estado tem direito, exprimido na região sudeste, como está. O Rio de Janeiro é sempre mais importante, São Paulo é sempre mais importante, não é isso? Minas Gerais é sempre mais importante. Então, se eu posso levar esse voto, e por isso que eu peço o seu voto para essa caminhada política, e vou dizer até meu número, porque a minha campanha é da fartura, falta tudo, papel, falta tudo nessa campanha, mas não falta a coragem, a determinação de que com 156, que é o número da nossa campanha, a gente possa estar no Senado para defender, trabalhar e ajudar a desenvolver o Estado do Espírito Santo. Pois bem, chegamos ao fim dessa entrevista. Hoje, a primeira entrevista com o candidato ao Senado. Esteve aqui junto conosco a candidata do PMDB ao Senado, a Rosa de Freitas. Também agradecer a presença do Wilker, que veio aqui junto conosco, que é do Portal 27, e também Zé Rabelo, editor-chefe do Século Diário. Lembrando, séculodiario.com, amanhã a repercussão da matéria e também no Portal 27.com.br, também a repercussão da matéria de hoje. Quero agradecer a Desmaga, Guaramá e Rodoshop pelo apoio que dá à produção desse programa. Nós ficamos por aqui. Segunda-feira nós estamos de volta ao vivo aqui na TV Guarapari Canal 9, a nossa TV Cidadã.